Olá, hoje nós iremos falar a respeito das profecias. Profecias, não aquelas profecias que aparecem na Bíblia, né, ou nas Escrituras, profecias que o profeta, né, em hebraico, Navi, ele era chamado para admoestar o povo. Né? Normalmente nessas profecias nós vemos o profeta alertando o povo de que o povo havia se desviado, de que o povo havia errado seus caminhos e que o povo deveria retornar aos caminhos certos, aos caminhos de Deus, abandonar seus erros, e que se eles fizessem isso, eles seriam abençoados. Do contrário, eles haveriam de arcar com as consequências dos seus erros, das suas escolhas. Normalmente não é esse tipo de profecia que nós encontramos no dia a dia, na internet, nos templos religiosos. Os profetas modernos, eles atuam mais como uma espécie de adivinhos do futuro. Eles querem o tempo todo estar falando a respeito do futuro, ou o futuro em geral, ou o futuro acerca da vida das pessoas, de cada pessoa. Na sua vida vai acontecer isso, na sua vida vai acontecer aquilo. E normalmente essas previsões são previsões que sempre colocam coisas boas, né, para as pessoas. Né? Olha, tá, você vai ser abençoado, vai ter uma coisa boa na sua vida. E como as pessoas elas estão carentes de ouvir notícias boas e sempre estão em dificuldades, elas acabam se abrindo com facilidade para esse tipo de pessoas, esse tipo de profecias, esse tipo de palavras. Pois quem não quer ouvir boas notícias, né? E principalmente quando as coisas estão muito ruins. Mas normalmente essas profecias são profecias falsas, são profecias que não são verdadeiras. Nós às vezes nos enganamos porque sempre Deus está abençoando as pessoas, né? Provendo. E quando as coisas melhoram, aí nós acreditamos que aquelas profecias elas eram profecias divinas, né? Profecias de Deus. Mas nós temos que ter muito cuidado, pois a possibilidade de nós sermos enganados por pessoas maldosas, pessoas que se utilizam desse tipo de palavras para prender a atenção dos ouvintes é muito grande. E nem sempre essas profecias se cumprem. E normalmente as pessoas, como elas viram algo bom acontecer, acreditam que aquela pessoa é de Deus, mesmo que ela venha a estar falhando. Não, ele falou tal coisa, que as coisas iam melhorar, as coisas melhoraram. Mas agora ele cometeu um erro, um equívoco, disse que ia melhorar, não melhorou, mas na outra vez ele acertou. Então ele... é porque Deus às vezes falha um pouquinho com ele, né? Mas Deus é infalível. Né? Tudo que Deus fala acontece. E se uma pessoa não está falando as palavras de Deus, da parte de Deus, do Deus infalível, essa pessoa pode ser considerada um falso profeta. Eu tive recentemente uma pessoa conhecida minha, ela estava muito doente e as pessoas vinham na sua casa e diziam: olha, você não está doente, isso é coisa da sua cabeça, Deus te curou, ou Deus vai te curar. Sempre as palavras eram essas, palavras de cura para aquela pessoa. E eu dizia: olha, essa pessoa ela está muito doente, ela não vai ser curada. Eu fui a única pessoa que realmente disse o que iria acontecer. Todas as outras falharam, porque essas pessoas elas não estavam recebendo de fato revelações de Deus sobre o futuro. Elas estavam querendo agradar aquela pessoa com palavras de boas notícias e fazendo aquela pessoa cair num engodo, numa falsa profecia. Nós temos que ter muito cuidado com pessoas assim. Pessoas assim, elas enganam as demais pessoas, ou líderes religiosos, muitas das vezes enganam seus liderados com palavras falsas de acontecimentos futuros, quando esses acontecimentos não se cumprem do jeito que aquele profeta está falando, que aquele líder religioso está falando. Deus, ele é real e verdadeiro. Nós temos que ter cuidado para que nós não estejamos nos desviando de fato das palavras de Deus. Um verdadeiro profeta
Não é somente uma pessoa que vê o futuro, que tem sonhos, que tem visões a respeito do futuro, mas uma pessoa que ele tem uma ligação com Deus, de tal modo que ele sabe, de fato, qual é a vontade de Deus, o que é que Deus realmente está exigindo, requerendo, querendo falar com as pessoas. E com essa conexão que esse indivíduo tem com Deus, ele consegue alertar as pessoas para os caminhos que eles estão trilhando, que devem ser mudados, que devem ser alterados. Tais pessoas são muito raras, porque a maioria das pessoas não estão conectadas de fato com Deus. A maioria das pessoas estão conectadas com as coisas ao seu redor, com o mundo ao seu redor, com aquilo que lhe atrai a atenção, com aquilo que lhe desperta a atenção. E essas pessoas se conectam com essas coisas e de fato não possuem uma palavra de Deus para nós, mas uma palavra da sua mente, dos seus desejos, do seu coração.